Boa tarde a todos. Início a nossa reunião das comissões em conjunto. A pauta desta reunião em conjunto seria o projeto de lei número 79/2017, projeto de lei 080/2017 e o projeto de lei 81/2017. Presidente, A palavra. gostaria que o projeto 79, que revoga a lei 1562, seja tramitado normalmente nas comissões, haja vista que hoje ele completa 45 dias, nós ainda temos tempo para discutir ele. Presidente Daí. Concordo. Então, que seja retirado para passar nas comissões. O projeto 080, vou pedir o relator Adair para que possa fazer a leitura. Da emenda primeiro. Projeto de Lei 080/2017, que dispõe sobre o reparcelamento e parcelamento de débitos do município de Nova Serrana, com seu regimento próprio de Previdência Social, RPS, de autoria do Executivo Municipal. Esse projeto tem uma emenda, que é da autoria da nossa comissão, a emenda está descendo aí, os vereadores Osmar e Vantuí poder estar assinando com a gente. Foi uma emenda pedida pelo sindicato, que constando que esse reparcelamento e parcelamento, que são em 200 parcelas, não venha a ser parcelado no futuro, né, sendo pago na integralidade das 200 parcelas, porque a reclamação deles é que entra outro e vai só reparcelando e nunca paga a dívida montante. Então, se do executivo o valor está de bom tamanho, né, o valor, e para o sindicato também, aí entende-se então que no futuro não reparcelar esse parcelamento que nós estamos fazendo agora. Essa é a emenda. Tendo em vista que a emenda não chegou ainda, ouvido os colegas, eu gostaria que fosse deliberado, então, o 81, antes da emenda chegar, só inverter a ordem. Projeto de Lei 081/2017, que dispõe sobre a criação, organização e estrutura da Guarda Civil Municipal de Nova Serrana e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Esse projeto, colegas, pelo que me parece, a gente pode consultar o jurídico, se o Marquinhos estiver aqui, o Executivo tem interesse em adequá-lo, haja vista que os vereadores estão entendendo que falta, por exemplo, o impacto orçamentário da contratação de 150 guardas e mais alguns cargos comissionados. Isso causa, né, um certo temor, porque a gente não consegue mensurar qual o impacto da aprovação de um número tão grande de guardas sem a previsão do salário que irá receber cada um desses membros da Guarda Municipal. Então, o Executivo parece que se prontificou a mandar o salário que receberão esses guardas para sabermos o valor que a gente está criando aqui em termos de cargos. Então, gostaria de ouvir os colegas aí se tem também esse mesmo interesse, para que a gente possa também enviar o projeto ao Executivo, ou se o Executivo já vai retirá-lo para as adequações. Como presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, eu concordo plenamente que seja devolvido para adequação. Também concordo com essa adequação, para haver o melhor entendimento e posicionamento de todos, né, na compreensão melhor, porque ficou um pouco distante aí a reflexão sobre os valores, salários, impacto, né, orçamentário e impacto financeiro. Então, eu concordo que deve ser sim modificado alguns dados pelo Executivo e retornar às comissões. Eu gostaria de ouvir os dois colegas da comissão, o Valdir e o Chiquinho, para saber se eles concordam com o que está sendo discutido. Também concordo, porque até já foi comentado na nossa comissão alguns projetos que estão chegando aqui na casa que precisam de ser adequados, né?
E isso aí já poderia estar acontecendo antes de vir aqui para essa casa, né? O executivo tomar esse cuidado aí para que a gente depois não leve nome que a gente está demorando com os projetos aqui na casa, né? Então, já vindo com as adequações normais para serem analisados, fica bem mais fácil a gente trabalhar aqui. Chiquinho. Osmar. Quanto eu. Então, por unanimidade, o projeto será devolvido ao Poder Executivo. O 81. Então, vamos voltar à emenda do projeto 080. Emenda número 001 ao projeto de lei 080/2017. Modifica o artigo 3º do projeto de lei 080/2017 com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica proibido o parcelamento ou reparcelamento de débitos de responsabilidade do ente patronal junto ao Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana, enquanto perdurar qualquer espécie de parcelamento do reparcelamento vigente. Justificativa: a presente emenda visa assegurar que não haverá novos parcelamentos referentes aos débitos já tratados no objeto desta lei, favorecendo dessa forma a preservação do equilíbrio financeiro do Fundo Previdenciário Municipal. Nova Serrana, 14 de setembro de 2017, Comissão de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana. Eu queria ouvir do nosso procurador se essa emenda que eu pedi que fosse feita, se ela entende o teor que a gente realmente quis estar colocando, que é assegurar o não reparcelamento desse parcelamento, que entende-se essas 200 parcelas, ou se está dando um tom de não haver outros tipos de parcelamento de qualquer natureza, sendo que eu acredito que seja apenas das 200 parcelas, porque qualquer parcelamento futuro, o Executivo tem até a prerrogativa de parcelar, de negociar junto ao fundo até 60 parcelas sem passar pela Câmara Municipal. Aqui o objetivo nosso é que essas 200 parcelas sejam pagas, conforme nós estamos votando hoje, sem reparcelar novamente, porque senão se torna, segundo a visão do sindicato, de todos os serviçais, né, do município, os funcionários públicos, se torna impagável, só vai renegociando aí para 20 anos, 30 anos, né? Então, a intenção da nossa emenda é essa, conforme, inclusive, pedido pelo sindicato. Tá. Vereador, da forma como está aqui, o Executivo estaria vedado de qualquer tipo de parcelamento com o Fundo Previdenciário, enquanto perdurar esse parcelamento que está sendo negociado nesse projeto de lei. Tá? Então, ele não poderia reparcelar nem o débito que está consolidado no acordo e nem futuros. Existe um substitutivo que foi encaminhado para essa casa na terça-feira, no momento daquela reunião ordinária, em que a reunião ordinária ocorria, e esse substitutivo, ele tem uma alteração no artigo 6º, onde o Executivo assume a responsabilidade de quitar as parcelas mensais, né, e ele vincula a mesma garantia, que é o FPM, nessa garantia. Daí ficou da seguinte forma: fica autorizada a vinculação, doutor Alessandro, fica autorizada a vinculação do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, como garantia das prestações firmadas no termo de parcelamento ou reparcelamento não pagas no seu vencimento, bem como das contribuições previdenciárias não incluídas no termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu vencimento. Então, aqui ele está se obrigando e vinculando a FPN dele, não só as parcelas do parcelamento, mas também as parcelas mensais que ele tem que passar para o Fundo Previdenciário, que são as parcelas patronais. Tá? Entende-se que substitui essa emenda na altura aqui, de não reparcelar o que nós estamos parcelando hoje? Não substitui, né? Não comenta. O questionamento aqui, doutor Alessandro, o senhor chegou agora, só para deixar bem claro, o relator está questionando se ele poderia fazer novos parcelamentos ou reparcelamento dessa dívida diante da emenda.
eu estou manifestando que não, diante dessa emenda, que ele não pode fazer reparcelamento do débito que está consolidado nesse acordo e nem outros parcelamentos com o fundo previdenciário. Essa é a situação. Essa emenda seria nesse sentido, né, que é o intuito que foi passado. É isso mesmo? A intenção da emenda, eu não sei se os vereadores estão entendendo, a intenção da emenda, eu até pedi que fosse feito, mas a intenção é não reparcelar o que nós estamos parcelando hoje, as 200 parcelas. No tocante a outros parcelamentos, eu acho que o Executivo tem, inclusive, autonomia para negociar com o fundo, indiferentemente de passar pela Câmara Municipal, sendo que até 60 parcelas ele pode reparcelar diretamente sem aval da Câmara, não é isso? Então, mas a intenção da emenda minha, então eu quero fazer essa alteração aí na comissão, que é essas parcelas que nós estamos votando hoje. Deixar todas? Oi? Pode. Pedir ao doutor Alessandro para explicar para a gente aqui, por favor. Boa tarde. Em relação à emenda, o sindicato, Adair, o senhor fez o pedido da emenda e a emenda do senhor, ela caminha muito em sintonia com o que o sindicato manifestou. Aí, se o senhor me permitir, eu vou ler a manifestação do sindicato, que é um trecho só. Sim. Posso fazer a leitura? O Cisnova, esse documento foi entregue ontem. O Cisnova, Sindicato de Servidores Públicos de Nova Serrana, entidade sindical, blá, 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 registrada de acordo com portaria, reconhecido como utilidade pública municipal, decreto 015/2011, com base territorial, neste ato representado por sua representante e presidenta Sônia Maria de Jesus, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria informar. Esse documento, ele foi encaminhado aos senhores, aos presidentes das comissões, Jadir, Adair e William. Aí diz: conforme a assembleia realizada no dia 19/9/2017, ficou aprovada por unanimidade pelos servidores presentes, conforme estatuto do sindicato, o fim da Lei Municipal número 1823, de junho de 2005 e 2250/2014, do apostilamento. Essa é a primeira manifestação do sindicato. Aí a segunda manifestação, que é relacionada à sua emenda. Em relação ao projeto 080/2017, dos débitos do município com seu regime próprio, gerido do fundo, ficou definido em assembleia dos servidores conforme estatuto do sindicato, no dia 19/9, que sim, concordamos com o reparcelamento das dívidas, desde que os vereadores coloquem uma emenda no projeto, colocando o fim do reparcelamento ao gestor atual e os próximos gestores. Essa foi a manifestação do sindicato, que ele está de acordo com o parcelamento, mas que não haja outros parcelamentos da parcela patronal, nem nessa, nem nas outras gestões, enquanto perdurar esse parcelamento. Esse é o pensamento do sindicato, que caminha muito em sintonia com a emenda que o senhor teria proposto. Essa é a questão. Entendido, doutor. Enquanto tiver vigente esse reparcelamento, não haverá outro reparcelamento dentro, né, nessa casa aqui, não vai fazer outro reparcelamento. Alguma pergunta a mais ou podemos deliberar sobre a emenda? Não vai fazer leitura do parecer, não? Jurídico? Do projeto? Do projeto?
Pode ser. Pode ser feito? Porque o parecer foi vinculado na emenda. Tá? O senhor permite a leitura? De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei em tela visa o parcelamento e reparcelamento dos débitos do município com o regime próprio de previdência social gerido pelo Fundo Previdenciário Municipal de Nova Serrana e da outras providências. Fundamentação. O presente projeto tem guarida legal através da recente portaria do Ministério da Previdência, número 333/2017, a qual alterou a portaria tombada sob o número 402/2008. Durante estudo preliminar do projeto em tela, entendi ser necessário me dotar de maiores informações de cunho orçamental/financeiro, relacionado à origem do atual débito, bem como valores pagos e inadimplidos, que não foram pagos, em relação a essa gestão e gestões anteriores. Ao meu sentir, tais informações se tornam necessárias para esclarecimento da atual situação do Fundo Previdenciário e o caminho que foi percorrido para chegar à atual situação de débito aproximado de R$ 34 milhões de reais. Analisando os termos dos acordos referentes aos débitos parcelados no pretérito, bem como a inadimplência no que se refere ao cumprimento das obrigações pactuadas nos aludidos acordos, chega-se à conclusão documental que, de julho de 2008 a novembro de 2016, 8 anos e 4 meses, a Prefeitura não pagou sequer uma parcela de contribuição patronal para o fundo. Repito, o município de Nova Serrana permaneceu 8 anos e 4 meses sem pagar sequer uma parcela ao Fundo Previdenciário. O repasse que houve neste interim foi pago apenas pelos próprios servidores. Fato semelhante ocorreu na atual gestão, que, segundo informação do próprio superintendente do fundo, o atual prefeito não efetuou o pagamento referente aos parcelamentos existentes e, fato que chama atenção, por ser exatamente semelhante a gestões anteriores, não efetuou o pagamento de nenhuma parcela de contribuição patronal, de janeiro a julho do corrente ano, segundo informação do próprio superintendente do Fundo Previdenciário. E esse valor, que seria de sua própria gestão, junta-se ao restante do débito e propõe seu parcelamento em 16 anos e 8 meses. Data vênia, mediante a análise dos documentos que solicitei, e desta vez neste projeto não fui restringido às informações solicitadas, constatei que é prática neste município que perdura por várias gestões, qual seja, o prefeito, durante sua gestão, prioriza cumprir suas metas e obras do seu plano de governo, bem como algumas indicações dos vereadores, e coloca o pagamento do Fundo Previdenciário como secundário, terciário, etc. Assim, o prefeito, em busca de cumprir outras prioridades que não a quitação do débito do município em relação ao fundo, exerce seu mandato sem repassar a contribuição patronal ao Fundo Previdenciário e, ao final de sua gestão, parcela seu próprio débito para seu sucessor, feito sem passar na Câmara. E quando o seu sucessor recebe essa herança, qual seja o parcelamento, socorre ao reparcelamento, e assim sucessivamente. Fato que, ao meu sentir, conduz o Fundo Previdenciário de Nova Serrana à sua falência, onde os inativos, aposentados, os dependentes, pensionistas e beneficiários em geral poderão ter comprometidos seus respectivos pagamentos mensais de aposentadoria, pensões e benefícios em geral. Ainda é importante mencionar que, atualmente, segundo a legislação vigente, mesmo sendo o Fundo Previdenciário relacionado a servidores efetivos do município de Nova Serrana,
o mesmo é gerido apenas por servidores contratados, indicados pelo prefeito. Assim, este e prefeitos anteriores é quem indica o funcionário que, em tese, deveria cobrá-lo. Nesta linha de raciocínio, importante mencionar que, em meados de maio, tramitou nesta Casa projeto de lei número 50, o qual houve um movimento de tentar inserir servidores efetivos em apenas algumas funções. Destaco que ainda seria uma gestão mista entre servidores efetivos e contratados. No entanto, inexplicavelmente, esse projeto foi pedido a retirada pelo Executivo e até a presente data jamais retornou. E sequer foi informado à Casa ou ao Sindicato dos Servidores do município data de seu retorno. Dito isto, em análise ao projeto, em paralelo à emenda proposta pela Comissão Permanente de Administração Pública, Meio Ambiente e Política Urbana, vejo que, de certa forma, tal emenda busca, ao menos, remediar a preocupante situação financeira que se encontra o Fundo Previdenciário, em relação à situação supracitada, pois a mesma coíbe outros parcelamentos de responsabilidade patronal enquanto esse estiver vigente. Sendo assim, manifesto favorável ao projeto, desde que seja incorporado ao mesmo a emenda supracitada. Esse é o parecer. Então, vamos à deliberação da emenda. Presidente, o Primeira senhor emenda. me permite só uma colocação, uma ponderação? É porque o Alessandro, acredito que ele já tivesse até feito esse parecer dele quando chegou ontem a documentação, né, Alessandro? É que foi dito que o Executivo não realizou o pagamento de nenhuma das parcelas dele patronais, né? E chegaram os comprovantes que, na realidade, ele pagou o relativo a junho e julho. E o de agosto venceu agora dia 20, esse a gente não tem. E está Mas eu anexo ao fui informado que ele processo foi também. pago também. Não sei, essa documentação não chegou. Chegou para a gente, ela é toda destrinchada, porque são próprios de receitas diferentes, diversas, mas está aí que ele pagou pelo menos esses 2 meses. É o que não está inserido nesse pacto que está sendo parcelado hoje, tá? Todo o restante do ano está inserido nesse pacto que vocês vão autorizar ou não. Pela ordem, presidente. Com a palavra. Eu não voto, mas eu gostaria... Eu posso fazer uso da palavra? Pode. Eu até conversei um pouco mais cedo com a Dair, nós tivemos tempo de afinar. Isso é uma opinião minha. Dentro do que nós vemos do Fundo Previdenciário, desde 2009, que não se faz nada em relação ao Fundo Previdenciário, e ninguém briga pelo Fundo Previdenciário até o momento. E agora eu vejo que nessa nova gestão existe uma disponibilidade muito grande por parte do Executivo, e não só do Executivo, mas também por parte do Legislativo, portanto que a presente extraordinária, ela traz uma visibilidade no sentido de estarmos lutando em prol, até não é de um benefício meu, não é do benefício dos vereadores, é do benefício dos servidores. E agora nós estamos querendo resolver a questão definitivamente. Mas eu gostaria de fazer uma pontuação aqui, o seguinte: em relação a inibir o reparcelamento dos valores já existentes e dos futuros, no meu ver, né, no meu sentir, é que nós poderíamos pensar melhor no sentido desses valores anteriores, esse débito anterior, em relação aos débitos futuros, que não existe débito futuro, porque está sendo pago. Em relação aos débitos anteriores,
seria importante nós, os vereadores, pensarmos direitinho, diante da proposta que nós estamos vendo do Executivo, de pagar e de fazer valer o direito não só dos servidores, mas da população de um modo geral, de Nova Serrana, é que não inibisse a possibilidade, amanhã ou depois, de um reparcelamento deste já existente. Do futuro eu não concordo, não. Qualquer reparcelamento futuro que vier, eu não sou de acordo, mas com esse que já está, e por ninguém ter feito nada, e nós estamos agora numa nova gestão, eu vejo tanto uma parte de credibilidade para a nova gestão, em função da descredibilidade que foi gerada pelos anteriores. Então, eu gostaria de deixar aqui essa minha opinião, dos vereadores pensarem, os presidentes, os demais, que depois vai decidir na plenária, mas que pudesse pensar dessa forma, pensando na importância do trabalho que tem sido feito, e aqui realmente eu imagino que seria até colocar uma faca na garganta do atual gestor em relação a débitos que realmente não tem nada a ver com ele, mas acaba tendo pelo fato dele ser o atual gestor. Aí eu gostaria de deixar a minha opinião, porque a gente entende o seguinte: eu faço parte de uma instituição que nós temos 3,5 milhões de membros, quantas vezes maior do que a população de Nova Serrana. E eu faço parte de um conselho de 40 membros, tanto nacional quanto estadual, da instituição que eu pertenço. E eu vejo que a diferença da instituição que eu pertenço, quanto a que também eu estou pertencendo por um período limitado ou não, a responsabilidade é a mesma. Às vezes até na minha instituição é maior, porque a gente mexe com dinheiro muito mais delicado de receita do que do próprio município. Aí eu gostaria de deixar esse comentário aqui, para que os nobres vereadores pudessem também pensar na importância desta emenda, não fechando aqui os 2 francos, que possibilita aí, se for necessário, ainda que o prefeito não tenha essa intenção. Mas como nós vivemos numa gestão atual e global de complexidade para gerar receitas, eu creio que é importante nós pensarmos, se aprovar, fica engessado até a possibilidade dele continuar pagando o outro passado. E o futuro, ele continua pagando normalmente, como já determinou. Mas seria bom pensar. Essa é a minha, Presidente, pela ordem. Como autor da emenda, como diz o pastor, esses valores nós estamos sendo bastante responsáveis. Eu acho que o sindicato fez a sua parte de reunir, entender, compreender o parcelamento, e nós estamos realmente sendo responsáveis, né? Tudo bem que são 9 anos sem pagar, mas tem prefeito aí que está sofrendo improbidade administrativa. Nós temos contas a votar aí porque não pagaram, né? Então, infelizmente, nós sabemos da responsabilidade do Executivo e do Legislativo. Se são 500 e tantos mil reais hoje, quase 600 mil para pagar, a gente está voltando isso para 200 mil reais. Então, nós não estamos engessando, nós estamos facilitando, e o diálogo houve entre funcionários, né, entre o público, os funcionários públicos e essa casa. Mas a questão de dar a eles uma segurança de que esse reparcelamento está pegando tudo que é do passado, sim, não está ficando nada para trás. Essa quantia de 200 mil reais não ser reparcelada, eu acho justo, porque a gente está dando, sim, uma questão de responsabilidade para com o fundo, para com os servidores, é o que o prefeito quer, né, é o que os vereadores querem, é o que os funcionários querem. Eu acho que não tem nada demais. Vai pagar de 500 e tantos mil, vai pagar 200 mil, então o município tem um compromisso de pagar durante os 16 anos os 200 mil, pronto,
né, 200 e poucos mil, sem mais reparcelamento, porque senão vira uma bola de neve, né, e nós nunca vamos resolver esse problema. Então, eu acho que foi analisado pelo Executivo, o valor de 200 e poucos mil é bem mais viável do que pagar 500 e tanto. Nós estamos desengessando, sim, e tendo olhar de responsabilidade para o futuro, para que esses pagamentos ocorram de verdade, né, durante esse reparcelamento está sendo feito, sem mais negociatas, porque não vai subir tanto, vai vir os futuros, mas aí é questão de planejamento, né? E os futuros também, nós não estamos tratando de, na vigência desse, não reparcelar. Eu acho que não vejo dificuldade nisso, não estamos engessando, está diminuindo os valores, estamos sendo maleáveis, todo mundo dando a sua contribuição, o sindicato, os vereadores. Então, eu acho que essa emenda não engessa ninguém, não. E simplesmente, eu acho que está todo mundo fazendo a coisa com seriedade e com responsabilidade. É o que eu vejo dessa emenda aí. Mais algum vereador quer Presidente. comentar sobre a palavra? Vamos aqui apresentar alguns fatos, analisar a emenda e também depois pedir até uma manifestação do Executivo, porque nós vimos aí a manifestação do sindicato, vimos do defensor da emenda e, para ser sincero, nesse exato momento eu não tenho opinião formada sobre a emenda. Então, nós temos que discutir ela com mais profundidade. O fato é que, pelos números que eu tive acesso e que chegaram a essa Câmara, com os devidos comprovantes, nós tivemos pagamento de mais de R$1.060.000 em 2 meses apenas. E isso se refere à dívida do passado e mais à parte patronal. Se a gente somar ainda aquilo que foi recolhido, portanto, não é do município, tem que recolher e pagar mesmo, dos servidores, nós totalizaremos aí em torno de R$1.600.000 que foram pagos ao fundo nesses últimos 2 meses. É um montante considerável. Então, em relação ao reparcelamento em 200 parcelas, não resta dúvida que eu seja favorável a isso. Agora, nós temos que ter garantias. Quais garantias, né? Por exemplo, não ter novos parcelamentos deste, ou não ter novos parcelamentos daquilo que está por vir, essa que é a primeira dúvida. Aonde que a gente concentra? E não permitir novos parcelamentos deste ou em novos parcelamentos do outro. Em relação ao substitutivo que chegou, o Executivo, ele, pelo que me parece, se eu estiver enganado, gostaria da correção do jurídico, ele reconhece a obrigação do pagamento das parcelas que estão sendo negociadas aqui, esse em torno de 200 mil que foi dito, e ainda garante as vindouras, dando como garantia aquilo que o município tem para receber do Fundo de Participação do município. Estou enganado em algum ponto? Exatamente isso. Agora, há um contraponto do jurídico, eu gostaria de ouvir, então, o posicionamento do jurídico. Isso que foi exposto, já existe essa previsão, foi a reprodução dessa previsão nessa primeira portaria número 402 de 2008, essa vinculação. Então, no meu ponto de vista, não mudou substancialmente muita coisa no projeto original, não é substitutivo. Então, veremos, então, um outro ponto. Gostaria que, com a experiência de vocês me dissessem. Hoje, uma empresa privada, ela tem que pagar o patronal. Se ela não paga o patronal, ela tem o direito de reparcelar ou de parcelar o débito junto ao INSS? Tem. Aí, essa emenda coloca que fica proibido o parcelamento, então quer dizer que é o futuro. E o reparcelamento quer dizer que é o passado dos débitos patronais do município. Então, eu estou exigindo do município aquilo que não se exige à iniciativa privada. Então, junto ao Fundo Previdenciário, enquanto perdurar o parcelamento ou reparcelamento vigente. Então, significa pelos próximos 16 anos. Eu, assim, ainda estou vendo o engessamento, mas eu reconheço a obrigação. Indo um pouco além, até para você colocar em relação a tudo, eu fico preocupado, doutor, reconheço que temos que pagar sim, mas e os casos de calamidade financeira? Como nós faríamos diante de uma calamidade, de socorrer uma coisa imediata que nos acontecesse? Da mesma maneira que o ente privado tem seus imprevistos, o nosso município também pode acontecer imprevistos.
E eu tenho medo justamente de amanhã ou depois eu ser culpado de faltar a educação, a saúde, a segurança, para garantir um dinheiro ao fundo nesse exato momento, que o fundo, apesar de ser deles, ser dos trabalhadores, ele não seria usado de imediato para o pagamento de direitos dos servidores. Então, eu gostaria de um posicionamento nesse sentido. Presidente, só colocando aqui, ó, a minha colocação inicial, acho que os vereadores até entenderam. Eu pedi que fizesse a emenda, mas eu estou tentando amarrar esse reparcelamento. São essas 200 parcelas, elas não poderem ser reparceladas novamente. Até coloquei aqui no início. Aí o vereador Osmar falou, não, deixa tudo na emenda. Então, não foi, vereador? Mas a minha intenção é essa, é esse reparcelamento que nós estamos votando, as 200 parcelas. Aí o futuro, a Deus dirá, né? Se vai pagar, se não teve condições, se por algum acaso tiver que renegociar, eu não, aí não é... Vereador, então é isso que me deixa de dúvida, porque fica proibido o parcelamento / reparcelamento. Então, o reparcelamento é esse que nós estamos tratando. Agora, o parcelamento é o futuro. Então, eu quero a emenda que fala desse parcelamento hoje que nós estamos tratando, das 200 parcelas, elas não podem ser reparceladas. Essa é a minha ideia original. Desde o início eu coloquei aqui, só com a ressalva que o vereador Osmar, que vai assinar com a gente, eu pedi que assinasse, ele falou, não, deixa tudo. Mas eu acho que nós temos que tratar do que estamos tratando hoje, que é reparcelando essas 200 parcelas, elas não poderem ser reparceladas novamente. Então, vereador, é isso que a gente quer. Então, o senhor concorda aqui que a emenda, onde fica proibido o parcelamento, reparcelamento, deveria constar apenas o reparcelamento? Exatamente. Presidente. Presidente. Com a palavra o vereador Osmar. Eu, como relator desta comissão que propôs essa emenda, gostaria de comentar, e se há esse problema, que divide ela, mas que faça duas emendas com o mesmo sentido. Uma proibindo o reparcelamento do já existente e o parcelamento do futuro. Né, para a gente ter essa opção, porque eu sou a favor das duas juntas aqui. Então, que faça duas emendas, que eu voto a favor das duas emendas. Porque eu não vejo dificuldade nenhuma. Nenhuma. Simplesmente os vereadores aqui estão cumprindo o projeto que veio do Executivo. Nós estamos fazendo exatamente igual o Executivo pediu. Eu não vejo essa dificuldade. Por que nós estamos fazendo igual o Executivo pediu? Ele pediu que fosse reparcelado em 200 vezes. Nós vamos reparcelar em 200 vezes e simplesmente, dando uma segurança aos servidores públicos, que não haja mais direito de reparcelar isso. Nós já estamos tirando, gente, 500 mil reais que é o valor. Estão jogando para 200 mil, reparcelando a dívida. Agora, quando o vereador professor William fala que prejudica a saúde e a educação, de forma alguma. A saúde e a educação já têm os seus valores garantidos por lei. Isso é direito. Pode existir qualquer coisa no município que a saúde e a educação nunca vai ser prejudicada. Agora, pode dar prioridade para tudo, né? Agora, para o servidor, não. Para o fundo do servidor, não. Aqui o que aconteceu no passado é muito claro. Deixou de pagar, né, o fundo previdenciário do servidor para ir fazer festa. Gastar com coisa que não deveria ter gasto. Isso é o que acontece no município direto. Então, simplesmente, nós estamos acatando o que o projeto está pedindo. Só isso. Só afirmando para amanhã, para o futuro. Agora, eu não sei por que essa discussão do futuro. O próximo prefeito que vier... por que nós temos que pensar no próximo prefeito que vier? Você pode parcelar ou não pode parcelar? Por que isso? Nós temos que pensar, hoje é no servidor. Se hoje nós já deixamos aí o direito do próximo prefeito que vier poder reparcelar, gente, isso aí nós já estamos fazendo hoje. Não, nós vamos deixar que daqui 4 anos o servidor pode ser prejudicado novamente. É a mesma coisa que você está deixando uma carta autorizando isso. Falando, o próximo prefeito que entrar pode prejudicar o servidor. Para que isso? Então, eu não vejo isso em momento nenhum. Eu acho que o correto é proibir o reparcelamento do débito e parcelar o futuro que vai vir. Eu acho que até quitar essa dívida, os 200 pagamentos. Aí quitou, não, aí é outra coisa. Porque essa emenda só está vetando, trazendo essa proibição, até que quita essas 200 parcelas. Quitou depois de 200 parcelas, não. Né? Mas eu acho que o correto agora é hora de valorizar o servidor, exigir o que é deles de direito. Né? Então, assim... não vai trazer problema nenhum. E simplesmente nós estamos cumprindo aqui o que o prefeito que mandou para cá, falando, eu dou conta de pagar dessa forma. Nós não colocou nem 50 centavos a mais, falar, não,
Ele vai pagar a mais, vai ser só 199 parcelas. Não, é as 200 parcelas do jeito que foi pedido por ele. Ué. Eu não vejo dificuldade nenhuma nessa emenda. Nós não estamos alterando nada no projeto original. Ué. Só estão dando ao servidor uma garantia, que é de direito deles. O prefeito atual que está aí, eu tenho certeza absoluta, ele não mandou esse projeto para cá com a intenção de não pagar, não. Né? Mandar e daqui 6 meses está querendo reparcelar de novo. Não. Isso não é pensamento dele de jeito nenhum. Senão ele teria deixado do jeito que estava. Né? Então, se ele preocupou e dividiu, caçou o valor que ele dá conta de pagar e mandou para cá, é porque ele vai dar conta de pagar. Aí, simplesmente, nós estamos garantindo isso para os servidores. Agora, os próximos prefeitos que vai vir, ele já sabe dessa situação. Se ele não quer assumir essa situação, ele não candidata a prefeito. Agora, se candidatar a prefeito e ganhar para prefeito, que assuma as responsabilidades dele e faça certo as contribuições dos servidores. Véio. Eu não vejo dificuldade mesmo. De tanto que, se o presidente achar que a emenda tem que ser modificada nesse sentido, eu gostaria que fizesse 2. Porque eu sou a favor das 2, do jeito que está aqui, do reparcelado do passado e do presente. Eu sou contra que seja reparcelado as 2. Eu estou favorável a gente trabalhar em cima do projeto que está em nossas mãos. O que não existe, nós não podemos deliberar daquilo que não existe. Então, eu concordo com você, também possa ser feita uma segunda emenda, né? Mas que da minha parte ela não vai ter o voto positivo. Mas eu concordo que ela possa existir, mas que eu concordo que tenha que prevalecer o reparcelamento. Nós estamos trabalhando em cima do projeto que está. Como autor da emenda, eu estou querendo assegurar o acordo que nós estamos fazendo hoje. Eu acho que isso é dar garantias de que ele vai ser cumprido as 200 parcelas. Então, assim, eu pedi a emenda. Agora, amanhã eu acredito que não vai haver dívida, não. O prefeito nenhum vai deixar de pagar mais, não. Tanto problema que está tendo, né, nessas questões. Então, vamos tratar do amanhã, se a gente acredita que vai pagar hoje. Nós estamos negociando o que está devendo. Então, eu acho que tem que dar segurança às 200 parcelas e não estamos tratando de problemas futuros, não. Estamos tratando das 200 parcelas que nós estamos dando essa garantia aqui para o servidor. Presidente, mas eu acho que está tendo um equívoco em tratar parcelamento e reparcelamento, utilizando reparcelamento para as 2 situações. O reparcelamento significa honrar aquilo que todos para trás ficaram sem pagar. Agora, a questão do parcelamento, Osmar, eu discordo apenas num ponto. Parcelar, se é um direito, tanto que nós estamos aqui discutindo parcelamento e tanto que prefeitos do passado parcelaram, nós não podemos tirar um direito de um município... Não, aqui está proibindo o parcelamento de débitos de responsabilidade patronal junto ao fundo, enquanto perdurar qualquer espécie de parcelamento e reparcelamento vigente. Então, ainda fico preocupado com a calamidade. Essa questão de faltar, eu acredito que falta mesmo, para a saúde, para a educação. Por quê? Porque no substitutivo ele está dando o fundo de participação do município de garantia. Então, na hora que for compor o orçamento, nós já vamos ter alguma coisa comprometida. Né? Antes da fala do procurador, eu acredito ainda que, da mesma maneira que a gente, muitas vezes, a gente já até vota nessa casa, para que o contribuinte que deve ao município possa parcelar a sua dívida, acredito que o município também tem o direito de parcelar a sua dívida. Né? E até acredito que o nosso município é um município que ainda não fez jus ao direito, por exemplo, doutor, de transferir a parte patronal, um percentual, ao contribuinte. Ela honra tudo isso, 7, não sei quanto. Então, assim, eu acredito que o servidor deve receber, tanto que nós estamos com uma pressão no Executivo, tivemos reunido essa semana, para poder honrar cada uma dessas 200 parcelas, para passar uma borracha nesse passado. Inclusive, fiz uma proposta para que o município faça a concessão de patrimônio dele, seja como garantia do pagamento, seja como dação em pagamento. Nós temos patrimônio. Um patrimônio, só para citar, para os colegas, eu sou favorável a pegar um clube como o Clube Trabalhador e dar para o Fundo Previdenciário, como pagamento de parte da dívida, para ele administrar e fazer dinheiro naquele local, para que ele possa ter a sua sede, para que ele possa dar um conforto aos servidores, um clube realmente dele, mas também abrigue o resto da população, mas que para isso também consiga ter recurso e multiplicar o valor do fundo.
O fundo hoje tem uma administração, reconheço, mais profissional e, por isso, conseguiria facilmente multiplicar esse patrimônio. Então, assim, eu acho que nós estamos pecando no sentido de amarrar muito, engessar. Eu vejo engessamento nesse momento. Pode falar. Eu não estou expondo o meu ponto de vista, não, tá? Só esclarecendo que realmente está confuso. Aí eu queria a atenção dos senhores só para esclarecer o que é o pensamento que motivou essa emenda. O sindicato conversou com os servidores. Aí eu vou explicar de uma forma bem simples aqui, hipotética, para ficar bem claro o que é o entendimento. Exemplo, se fizer dessa forma que está sendo proposto, é feito o parcelamento hoje, a prestação vai girar em torno de 200 mil, certo? O parcelamento que já existe hoje deve estar em torno de, acho que é 450 mil, é isso? 450, não é? Mais ou menos. Aí está em torno de 450 mil. Então, hoje, vamos lá. E o repasse mensal está girando em torno de quanto? O patronal, olha. Quanto? 350 mil. É esse o raciocínio do servidor público. Presta bem atenção. Por exemplo, o prefeito, hoje, com o parcelamento, ele vai pagar 200 mil mais 350. Girar em torno de 550. Não é isso? Tá. O que o servidor pensou, Dair? Se continuar dessa forma, o que ocorre? Quando chegar, não estou falando figura de nome Eusébio, não, até porque o parcelamento é 16 anos. Então é o Eusébio mais os 3 próximos prefeitos. O prefeito, ele já vai ter que pagar 200 mil de parcela, mais 350 mil do patronal. Então está dando 550 mil. Chegou dezembro, o que ele faz? Ele não pagou o dele e parcela o dele mesmo, sem vir para a Câmara. Aí ele parcela. Quando ele parcelar o dele, aí vai gerar mais um débito, que hoje o débito é 450 mil. Aí amanhã, o nosso amigo Willi, que mencionou na rádio, vai ser o próximo prefeito, aí ele senta lá na cadeira, aí ele tem que pagar. Aí ele vem e fala assim, gente, eu não vou conseguir pagar não, por quê? Porque o prefeito que me antecedeu parcelou o próprio débito, que é o que pode acontecer. O servidor pensou dessa maneira, e é o que já acontece esse tempo todo. E ponderando o que o presidente da casa falou, é porque não vem para cá, então a gente nem fica sabendo. Aí o que ocorre? O William sentou lá na cadeira, aí ele vai falar assim, espera aí, eu tenho que pagar 200 mil da parcela, mais 450 mil que o prefeito anterior deixou, e mais os meus 350 mil. Pronto, está impagável de novo. Aí o que eu tenho que fazer? Reparcelar novamente. É isso que vem acontecendo. O sindicato expôs que, a Sônia está aqui, me corrija se eu estiver errado, se os senhores não colocar essa emenda desse jeito, não precisa colocar emenda nenhuma não, já está da mesma forma. Essa emenda é que não vai permitir, não muda em nada, vai ser a mesmíssima coisa, mesmíssima. Por quê? O que acontece é, todo início de gestão, o prefeito fala, eu não consigo pagar, porque está muito caro, e todo fim de gestão, ele parcela o próprio débito. Ele parcela o próprio débito, entrega para o prefeito, aí o prefeito fala, essa é a herança que eu recebi, bababá, bababá, e há o reparcelamento. Então, quando o sindicato expôs que é favorável ao projeto, desde que não haja reparcelamento e nem parcelamento enquanto existir esse. É por isso, porque se existir essa possibilidade de parcelar, o prefeito, na próxima gestão, daqui 7, 8 anos, sei lá, o próximo prefeito, ele vai dizer a mesma coisa, vai acontecer sucessivamente. E aí eu vou fazer uma ponderação, vereador, que pelas suas próprias palavras, a gente, é o que eu falei no meu parecer,
O município ele tem várias prioridades imediatas, políticas públicas imediatas. Atender um hospital, atender isso, atender aquilo, atender tapar um buraco, alguma coisa. Mas tem uma dívida com o fundo. E esse fundo vai precisar, porque lá no fundo também, o servidor que trabalhou 30 anos para o município, ele vai estar doente, vai precisar dessa aposentadoria, vai precisar dessa pensão. Se não houver essa quitação, o fundo vai chegar à falência. Então, o servidor também faz parte do patrimônio do município. Presidente. Só um minuto. Dentro do assunto, eu queria saber dos nobres colegas a confirmação, então, de a gente fazer as duas emendas, fazer a segunda emenda, então, né, fazer ela em duas emendas. Presidente, eu estou analisando uma situação aqui ainda, né, até porque, sem querer citar o futuro, né, nobre procurador, você já antecipou que eu vou ser o próximo prefeito, então já quero, né, fazer a minha propaganda, porque se eu for prefeito, a dívida do fundo acaba. Eu já anunciei que é dação em pagamento, é dar o patrimônio do município para pagar a dívida do passado. Então não podemos colocar que eu vou dar cana em fundo. Pelo contrário, eu vou quitar a dívida do fundo. Tá? Então, seguindo adiante, talvez uma proposta alternativa, fica proibido, aí deixa parcelamento, reparcelamento de débitos de responsabilidade do ente patronal ao Fundo Previdenciário de Nova Serrana, vírgula, sem anuência da Câmara, enquanto perdurar qualquer espécie de parcelamento, para que, se tiver que ter, nós sermos ouvidos? Presidente, falando aqui o seguinte, a responsabilidade nossa, nós ouvimos aí que tem 9 anos que não paga, não é isso? Nós estamos hoje aqui na nossa mão a renegociação. Nós estamos dando a garantia de que, nesse parcelamento, R$200 mil vão ser pagos durante 16 anos. Isso é o nosso papel aqui hoje, entendeu? Então, eu acho que futuras ações é para ser discutidas também. Então, nós estamos, não estava pagando, vai pagar 200 mil durante 16 anos. Né? Hoje nós estamos empenhando isso aqui, amarrando junto com essa emenda. Eu acho que é o suficiente, mas se quiser fazer as duas emendas, como falou aí, faça as duas emendas para votar separado, porque para mim, eu quero cuidar desse caso aí, das 200 parcelas não serem reparceladas. Quando o professor fala aí de dar alguma coisa, tem que analisar que essa alguma coisa talvez já possa estar comprometida com toda a sociedade. Então, tem que ser analisado, tem que ser feito plebiscito, tem que ser feita audiência pública, para saber se a população está realmente em concordância com dar-se alguma coisa em pagamento. Primeira coisa é tentar negociar e pagar em espécie, pagar com dinheiro, é o que eu acho que nós estamos fazendo aqui hoje. Muito obrigado. Vereador Gilmar. Obrigado, presidente. Eu acho que a minha opinião, em questão disso, eu não voto na comissão, mas eu voto no plenário, eu acho que todos os prefeitos anteriores agiu errado, porque já desconta dos funcionários, a obrigação é passar para o fundo. Mas como já atrasou, o prefeito agora está com a boa intenção de pagar, isso é a obrigação dele pagar também, não estou fazendo mais que a obrigação, igual tem um parcelamento de 60 vezes que não precisa passar para a Câmara. Eu acho que não deveria nem existir esse parcelamento de 60 vezes sem antes nos consultar. Porque os vereadores aí da gestão passada, igual o Chiquinho daqui me falando aqui, que eles parcelam lá, nem sabia de parcelamento. Então, eu acho que é um jeito mais dessa casa fiscalizar o executivo, não autorizando parcela alguma, sem autorização da Câmara. A fala do Gilmar coincide com a emenda que eu acabei de propor, sem anuência da Câmara. Né? Então, eu acredito que, da mesma maneira que nós temos hoje uma pressão dos servidores para poder fazer valer o seu direito de receber, no futuro, se a gente for discutir um reparcelamento, o sindicato será ouvido novamente, né, o jurídico será ouvido novamente. Aqui nós estamos engessando e impossibilitando, talvez amanhã, da gente analisar novamente a necessidade. Esse reparcelamento, eu sou contrário a mudar ele no futuro, a empurrar com a barriga. Vereador Osmar. Agora, parcelamentos, eu acho que é uma coisa natural desde que consultada a Câmara. Tem que consultar todos os parcelamentos do Executivo
Porque a gente Tem não que passar- escolhe dever. tem que A gente passar pode por aqui. acontecer da gente dever e ter que Vereador parcelar. Osmar, o senhor pode- Agora, em relação a essa questão que o Gilmar colocou aí de descontar, nós descontamos e pagamos aquilo que foi descontado do servidor. E ainda temos a dívida patronal. O grande problema de Nova Serrana é você descontado do servidor e não repassar isso. Não repassar. Né? A patronal, tudo bem, ainda há justificativa do parcelamento. Agora, esse que desconta, e o Gilmar bem lembrou, nós temos contas para ser votadas aí até do prefeito Paulo César, que diz respeito a essa falta de Compromisso. transferência, Compromisso, né? desse compromisso em fazer esse repasse, é tirar do trabalhador e não passar para o fundo. Nós devemos ter também o mesmo critério na luta pelo servidor na hora de analisar tudo isso. Pela ordem, presidente. Gostaria de ouvir do vereador Osmar e do vereador Vantuí, na qual eu propus a emenda pela comissão, se concordam que a gente colocar a emenda como não reparcelar essas 200 parcelas e, em caso de qualquer negociação futura, ter o pré-aval da Câmara. Não, eu prefiro que faça as duas emendas, que eu sou a favor do jeito que está. Para não deixar as pessoas presas a essa emenda, para correr o risco dela ser perdida, que faça as duas, que eu voto a favor das duas. Eu sou a favor da forma que está. Então, eu coloco aqui a questão seguinte, na minha emenda, até Vereador. então ela está assinada sozinha por mim, outro vereador que quiser assinar ela comigo, a gente vai colocar que não reparcelar essas 200 parcelas e qualquer nova negociação ser com aval da Câmara. Quiser assinar comigo, nós colocamos essa e o vereador Osmar coloca a emenda dele conforme ele achar. Eu, por não participar das comissões, eu acho que eu posso assinar com ela, posso? Pode sim. Eu assino com essa, Adair, assina a questão também da emenda, que tem que passar pela Câmara. mas eu até sugiro que sejam 3 emendas, Adair, até para garantir de que nós consigamos aí aprovar, né, o máximo de proposições favoráveis. A questão de não haver o reparcelamento desses débitos, disso que está sendo pactuado, a questão de futuros parcelamentos terem o aval da Câmara, e a terceira é a do Osmar, de que impede até futuros parcelamentos mesmo com aval da Câmara, acredito, em 3 emendas. Né? Concordo que seja feito assim. Só lembrando, senhores, que a única emenda que vai atender o pedido do sindicato é a emenda que o Osmar está colocando, que não permite outro parcelamento enquanto estiver vigente esse. É a única emenda que atende o interesse do sindicato e dos servidores efetivos. Tá? Então vamos votar a primeira Votei emenda. na emenda do não reparcelamento. Então, as 3 comissões, o não reparcelamento das 200 parcelas, sendo essa a primeira emenda, a emenda número 1. Eu já, como relator, já declaro o voto favorável por estar assegurando aos servidores um valor já fixo durante 16 anos, não podendo ser reparcelado. Voto favorável ao não reparcelamento das 200 parcelas. Gostaria de um esclarecimento em uma questão. Essas emendas, uma sendo aprovada vai estar eliminando a outra ou as 3 emendas vão ser votadas? Todos estão de acordo com a primeira emenda? Eu estou de acordo. Então, unânime, aprovação da primeira emenda. A segunda emenda, Então, não. Eu, particularmente, a primeira, acho que vai ficar muito confuso. Eu acho que vai ficar muito confuso dessa forma. São 3 emendas. Uma emenda não poderá reparcelar essas 200 parcelas, nós estamos votando. A segunda emenda, em caso de parcelamento, deverá haver o pré-aval da Câmara Municipal. Essa é a segunda emenda. E a terceira do Osmar, Não onde ele tem. fala que não pode parcelar futuro de forma alguma. É a terceira emenda. Deixa só para ficar claro aqui, só para colocar. A terceira emenda, então, para ficar fácil identificar, seria a emenda do Osmar que atende o sindicato. Essa é a terceira. o fato de atender Certo. o sindicato, doutor, o sindicato não manifestou, né? Ele manifestou através de documento, Mas vereador. ele não conhece a Manifestou emenda. nessa emenda que já existe. Ah. Essa emenda que já existe.
Essa que nós tinha proposta? Mas foi discutido aqui, né, essa emenda, e nós estamos fazendo a nossa parte e vamos ter o pré-aval futuro, e em caso de qualquer futura discussão, nós vamos estar aqui ou quem estiver, né? O certo é que não vai parcelar por lá, igual parcela em 60 parcelas, então a gente vai estar analisando aqui. Oi? Então, vão ser três e... Eu acredito que tem que ser votado emenda por emenda e vai ficar confuso se não for assim. É emenda por emenda. Primeiro, então... Porque uma elimina a outra. Por exemplo, se colocar a primeira emenda, inverter, aí já fica mais fácil a compreensão, eu acho. É uma sugestão. Por exemplo, se colocar essa primeira do Osmar para votar, se ela se perder, ela já perde sentido, aí já vai para a segunda, e inversamente fica mais fácil. Que a primeira a compreensão. A primeira seria essa aqui. É só para... então, aí seria... A do Osmar seria primeiro, junto com... que atende o pedido do sindicato. Aí viria se ela ia passar. Doutor Alessandro, a gente está terminando a redação das três aqui, que a gente faz a leitura de uma por uma, fica mais fácil para vocês. Suspender por 5 minutos? 5 minutos, então, suspenso. Aqui já está pronto, se vocês quiserem leitura. Tá? Não, então sem suspensão, então. Está pronto. É bom que a gente já delibera e termina. Então está suspenso por 5 minutos.